para cá, estenda suas mãos para mim, em nome de Jesus, e ore por mim. Eu quero que vocês me abençoem agora, em nome de Jesus. Isso, ore por mim. Ore por mim. Eu recebo, Senhor, essa oração. Eu recebo cada palavra dessa liberada sobre a minha vida. Aleluia. Nos unja para falar da tua palavra, nos unja para falar do teu amor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Desde já eu quero ter aqui todo o cuidado de te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, adoração, reconhecimento, ação de graça. Porque eu sei que a palavra é sua, Jesus. A palavra é tua. É o Senhor que nos inspira, é o teu Espírito que nos inspira a falar do Senhor. O teu Espírito Santo nos guia a falar de ti, porque o Senhor é toda a verdade. O Senhor é toda a verdade que nós precisamos. Aleluia. Quero ler um capítulo inteiro com você hoje da Bíblia, pode ser? Uau, quem aqui está a fim de ler um capítulo inteirinho comigo da palavra de Deus? Amém, eu sou acostumado a pregar com um versículo, né? Ou dois. Hoje nós vamos ler um capítulo inteiro. É bom que você que passou essa quarentena aí dando miguezinho, que estava lendo a Bíblia e não estava nada, agora Deus vai castigar você. Você vai ler agora um capítulo inteirinho. Amém? Tem um monte de gente que estava lendo, pastor, estava lendo. Deus estava vendo que você estava lendo. O mesmo tanto que você estava lendo foi o banho que você tomou diante para hoje. Não é nada, né, irmão? Todo mundo que tomou banho, né? Todo mundo tomou banho. Vamos lá, pastor, você consegue colocar aí para mim? Vamos lá, eu quero ler com vocês. Vamos tentar acertar aqui a versão, né? Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36. Vai estar um pouquinho diferente, Robson. Vai estar um pouquinho diferente aqui. Mas vamos tentar, eu vou ler aqui com vocês. Não, King James não. A NVI. Vamos lá pra gente ficar certinho aqui. Para não chocar a leitura. Você tem quantas versões aí? Vai tentando. Vamos lá, vamos ler aqui então. Se fugir muito, eu leio ali na minha. Amém? Vamos lá. E no 14 ano do reinado de Ezequias, nós vamos ter alguns personagens aqui. Eu vou precisar que você preste muita atenção nos personagens, porque senão você vai confundir as pessoas, tá? Vamos lá. Ezequias era o rei de Jerusalém nessa instância, alguém que foi ungido por Deus, mas que teve a sucessão do seu pai, foi herdado do seu pai, tá? No 14 ano do reinado de Ezequias, de Judá, Senaqueribe, esse aqui é o rei, um outro rei, o rei da Síria, tá? Senaqueribe, o rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas, e as conquistou. Depois ele mandou que o comandante do seu exército fosse de Laquis a Jerusalém, com uma enorme força militar, para exigir que o rei Ezequias se entregasse. O comandante ocupou a estrada onde os tintureiros trabalharam, perto do canal que, atrás da água do açude de cima. A outra versão estava mais simplificada, por isso que eu queria ler. Corta aqui, deixa eu ler aqui. Corta aqui, eu vou ler daqui que está mais simplificado. Vamos lá, vou começar do 2, tá? O rei da Síria enviou Rabsaque, que é o comandante, tá? De Laquis a Jerusalém, rei de Ezequias, ao rei Ezequias, com um grande exército,
e parou junto ao duto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram ao encontro de Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador da casa real, Sebna, o escriba de Joá, e Joá, filho de Asaf, o cronista, e Rabsaque, que era o comandante do rei da Síria. Presta atenção. E Rabsaque lhe disse: dizei, pois, a Ezequias, envia um recado a Ezequias, e diz assim: o grande rei, ele está colocando Senaqueribe como grande rei, presta atenção. O grande rei, aqui você vai ver um cenário no qual Rabsaque, que é o comandante do rei da Síria, que é o comandante de Senaqueribe, ele vai até Jerusalém, entra nos portões, e ali ele envia um recado para Ezequias, né? Ele junta ali os homens do reino de Ezequias, e ele envia um recado. Escuta o recado, ó, presta atenção. O 4, perdão. E Rabsaque lhe diz: dizei, pois, a Ezequias: assim diz o grande rei, o Senaqueribe, o rei da Síria, que confiança é essa em que vocês confiam? Eu de fato digo, em teus conselhos e o poder de guerra de vocês são apenas palavras vazias, em que, pois, confiais para te rebelares contra mim, sendo que vocês não têm nada apenas de palavras vazias, vãs. Aqui você vai ver que Rabsaque começa a menosprezar o povo de Judá, o exército de Ezequias, o povo de Deus. Ele começa a querer colocar o povo para baixo, desmotivar. Olha o 6. E eis que vocês estão confiando na confiança do Egito, aquele que o bastão e a cana quebrada, em que se alguém se apoiar, entrará pelas suas mãos e perfurará? Assim é Faraó, o rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, presta atenção, porém, se me disseres: nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Agora presta atenção. Por acaso não é este aquele os altos dos cujos altares que Ezequias, o seu rei, tirou, e disse: Judá e Jerusalém, perante esse altar não adorareis? Agora o 8. Agora, pois, submeta a proposta. Fala assim: submeta a proposta. Irmãos, olha só o que Rabsaque está falando para os homens de Ezequias. Olha, presta atenção. Agora eu vou fazer uma proposta a vocês. E essa proposta vem com cheiro de afronta. Essa proposta ela vem com cheiro de como se dissesse: olha, vocês são incapazes, vocês não podem, vocês não têm nada, vocês não é ninguém. Presta atenção. Agora, pois, submeta a proposta do meu senhor Senaqueribe, o rei da Síria. Eu te darei, olha a afronta, irmão, 2.000 cavalos, se vocês me darem 2.000 cavaleiros para eles. Olha o cara afrontando, irmãos, o povo de Deus. Vai lá, arruma 2.000 homens aí. Vocês não têm, vocês são covardes. Eu te dou 2.000 cavalos, se você arrumar 2.000 homens. Vai lá, pega lá. Afronta, irmãos, afrontando o reinado de Ezequias, afrontando o povo de Deus. É como se ele dissesse: ó, vocês não têm capacidade para isso, vocês não podem. Olha, ele vai falar: como, pois, te apoiarias, oporias a um chefe entre os menores servos do meu senhor, apenas confiando nas suas carruagens, os cavaleiros do Egito? Subiria eu sem o Senhor contra essa terra para destruí-la? Agora que já é uma mentira, você tem que entender, porque isso aqui é uma mentira o que ele está falando. O próprio Senhor me enviou. Olha que mentira, presta atenção. Olha o que o inimigo está tentando fazer com o povo de Deus. Entenda isso aqui, irmãos. Essa aqui é uma das histórias mais complexas, mais fantásticas que eu já encontrei na Bíblia. Olha o que Rabsaque, o comandante de Senaqueribe, vai falar agora para eles. Ora, subi eu sem
o Senhor contra vocês para destruir? O próprio Senhor me mandou e disse: sobe contra essa terra, destrói-a. Então Eliaquim e Sebnai de Joá disseram a Rabsaque: nós pedimos que você fale aos teus servos em aramaico, porque nós não entendemos, e não nos fale a língua judaica aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Agora Rabsaque vai afrontar a família inteira, irmãos. O 12. Porém Rabsaque diz: por acaso o meu senhor me mandou falar essas palavras só aos teus servos e a ti, e não também aos homens que estão aqui rodeados desse muro, que juntamente com vocês comerão as suas próprias fezes e beberão as suas próprias urinas? Olha a afronta, irmão. Pensa o nível de afronta que esse povo está fazendo. Então Rabsaque se pôs de pé e começou a gritar, e clamou em alta voz e disse na língua judaica, e disse: ouvi as palavras do grande rei da Síria. Porque o inimigo é assim, irmão. Quando você vai dizer alguma coisa, ele começa a gritar mais alto ainda. Presta atenção, o 14. E diz assim: que o rei Ezequias não vos engane, pois ele não poderá vos livrar, nem deixe que Ezequias vos faça confiar no Senhor. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Que o Ezequias faça vocês confiar no Senhor, dizendo: com certeza o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ele está aqui querendo fazer uma confusão mental, uma afronta ao povo de Deus. Não consulteis Ezequias, o rei, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e saiam-te a mim, cada um com a sua vinde, com a sua figueira, cada um beba da sua própria água, da sua própria cisterna. 17. Até que eu venha e vos leve a uma terra como a proposta, vossa terra boa, de trigo, de suco, de uva, terra de pão e de vinhas. Que Ezequias não vos engane, dizendo: o Senhor nos livrará por causa dos seus deuses. As nações das nações livraram cada um a sua terra da mão do rei da Síria. Presta atenção, olha aqui para mim. Agora ele não está afrontando só Ezequias e o povo de Deus, agora ele vai afrontar o próprio Deus. Presta atenção, olha a audácia desse cara. Olha a audácia desse cara, olha o que ele vai fazer. Vamos ler o 19 primeiro, o 20 de novo. Quem são entre todos os deuses dessas terras que livraria a sua terra das minhas mãos? Pois como o Senhor livrará Jerusalém das minhas mãos? Como? Mais uma afronta, irmão, tentando diminuir o exército de Deus. Olha o 21. Porém eles ficaram calados e nenhuma palavra lhe responderam, porque tinha a ordem do rei Ezequias, dizendo: não lhe responde nada. Aqui está um segredo para nós. O 22. Então Eliaquim, filho de Uquias, o administrador da casa real, os homens de Ezequias, o rei de Deus, e Sabné, o escriba, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias, rasgaram as suas roupas e lhes contaram todas as palavras do comandante de Rabsaque. Eu sei que a leitura foi extensa, eu não costumo ler um capítulo inteiro como hoje, mas eu precisava fazer isso porque eu acredito que Deus ele vai dar uma resposta nesse dia. Eu acredito que Deus vai dar uma resposta à afronta e ao escárnio que o diabo tem falado nesses dias. Quem crê e fala eu. Eu não sei se você entendeu bem a leitura, mas aqui está falando do rei da Síria, Senaqueribe, um homem mau. Nós começamos a leitura falando que ele assolou todas as terras ali e ele tomou todas elas na marra, na força. Ele tinha um exército poderoso. E agora ele partiu para o povo de Deus, ele partiu para Jerusalém, para Judá. E quem entre nós aqui nesses dias não tem sido afrontado de alguma maneira? Quantos de nós aqui não tem ouvido o inimigo nos desafiar e de forma querendo nos intimidar,
querendo nos amaldiçoar? Quem aqui nesses dias não tem sido desafiado pela voz do inimigo, desafiado pelos gritos do diabo? Você liga a TV e está lá. Quando pensa que não, você recebe um vídeo, um áudio, toda hora. Morreu tanto, morreu mais tanto. A economia está quebrando. Ciclano quebrou, a empresa tal quebrou. Ciclano declarou falência. Fulano vai fechar. Vai faltar isso, vai faltar aquilo, vai faltar aquilo outro. Corra no mercado, porque vai fechar. Faz isso, porque vai acontecer isso. Quem aqui, irmãos, durante esse tempo não tem sido atemorizado por esse tipo de notícia? Fala a verdade. Nós falamos ali agora, na intercessão sobre isso. E o interessante é quantas fake news, né? Quantas histórias para nos assombrar. A todo tempo parece que existe uma indústria do medo que está fabricando medo, fabricando terror. E quantas pessoas têm sido enviados até nós para propagar essas mensagens. Esses dias mesmo eu estava falando com o pastor Dinho, eu encontrei com ele e nós estávamos conversando. E o pastor Dinho, você não conhece, é o vice-presidente aqui da igreja. E eu dizia para ele: olha, nós estamos vivendo um tempo que parece que, se você falar de esperança, se você falar de melhorias, olha o que eu vou dizer aqui, meus. Se você falar de esperança, se você falar de melhoria, se você falar que vai ficar bom, se você for um pouquinho positivo, se você falar um pouquinho das coisas positivas, você é tratado como se você estivesse sendo irresponsável. Se você falar um pouquinho mais de coisas boas, se você falar um pouquinho de coisas positivas, é como se você estivesse sendo irresponsável. Parece que você está errado. Você está falando coisas boas, coisas positivas. É porque o momento, irmão, todo mundo só fala de tragédia. Parece que se você também precisa falar dessa tragédia. Se você for positivo, é como se você estivesse na contracorrente de tudo isso. As pessoas querem que você adere às tragédias, à histeria, o colapso. Você tem que dizer que tudo está dando errado, que tudo vai dar errado mesmo, porque senão você é tido como irresponsável. Se você não acreditar que tudo vai ficar pior ainda, você é tido como um louco, como irresponsável. Então tudo que você tem que postar é que tá ruim mesmo, que vai ficar pior. Porque se você falar que vai ficar bom, que Deus vai fazer, que vai ter melhorias, você é tido como louco, como irresponsável. É assim ou não é nesses dias? Sim ou não? Se você pregar que vai ficar bem, se você pregar se você falar da fé, é como se você estivesse sendo irresponsável. Não pode mais falar da fé. Não pode, você tem que falar você tem que aderir à histeria, à loucura, você tem que aderir mesmo ao colapso. Você tem que ser assim. Não seja assim. Nós somos um povo diferente, nós somos o povo de Deus. Você quer que eu te dê um conselho de homem de Deus? Você quer que eu te dê um conselho de homem de Deus? Quem aqui quer receber um conselho do Espírito Santo aqui? Pare de compartilhar tragédia. Pare de compartilhar porcaria. Você é diferente dos demais. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Se você é o sal, mas você se comporta como todo mundo, você se torna todo mundo. Você tem que ser a luz do mundo. Se está todo mundo compartilhando coisa contra o governo, você é o sal da terra. Você não tem que fazer isso. O que você tem que fazer é orar pela nossa nação. Você acha que eu concordo com tudo que o governo faz? Eu não concordo. Mas pergunta para mim, qual foi o dia que você viu eu colocando porcaria, incitando o povo? Qual foi o dia? Responde para mim. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Eu nasci para ser diferente. Não é porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer. Então não compartilhe desgraça, não compartilhe tragédia, não compartilhe caos, não compartilhe colapso.
Se você tiver que falar alguma coisa, diga para as pessoas que vai ficar bem, que Jesus está fazendo, que Deus está entrando na causa. Ou senão você vai se tornar esse homem aqui, ó, chamado Rabsaqué. Na verdade não é que ele chamava Rabsaqué, era um... Agora nós vamos ver isso aqui. Era um posto que ele tinha dentro do exército. Senão você vai ser um disseminador de notícia ruim, de caos. E deixa eu continuar aqui, para você entender. A verdade é que, como naqueles dias de Ezequias, o diabo também está enviando algumas mensagens para nós. Entenda que o rei Ezequias foi levantado por Deus em Jerusalém. E ele era corregente do seu pai, Acaz. Por 14 anos, quando a Bíblia vai falar sobre os 14 anos do reinado dele, na verdade, a Bíblia está falando mais ou menos de 701 antes de Cristo. Entenda que 20 anos antes, o mesmo rei Senaqueribe tinha invadido Samaria, irmãos, que era lá do reino do norte. Lembre-se que havia 10 reinos, 2 dos reinos de Judá e de Benjamim. Havia 2 reinos no sul, né? Judá e Benjamim. E havia 10 reinos no norte. Estou falando isso aqui para você entender. Aquela divisão que aconteceu lá no reinado de Jeroboão, quando este mesmo não quis ouvir os conselhos de Deus, a voz de Deus. E há mais ou menos em 722, Samaria caiu nas mãos da Síria, desse mesmo rei que eu estou falando para vocês. E eles eram governantes cruéis, maus. Eles na verdade eram tão cruéis que eles praticavam genocídios. Eles acabavam com raças inteiras. Tanto que não há mais registro do reino do norte depois dessa ocasião. Depois que houve essa situação em Samaria. Eles mataram muitos e dispersaram um povo que ali estava, e não se sabe muito mais sobre eles. Quando se trata de Laquis, Rabsaqué saiu de lá, foi o que nós lemos, a Bíblia diz. Existe um registro histórico na cidade de Tel Aviv, e eu fiz questão de pesquisar sobre isso. Eu fiz questão de escrever isso para dizer isso aqui para vocês. Eu ainda quero ir lá, eu sei que Deus vai me levar lá. E eu fiz essa pesquisa bem minuciosa para dizer isso para vocês. Eu vi algumas coisas lá nessa pesquisa, como um tapete histórico que mostrava como que foi que eles tomaram essa cidade de Laquis. Existem pedras lá, dardos, flechas, naquele momento histórico. Mas fazendo uma pesquisa bem apurada, eu percebi que depois, presta atenção, depois disso, dessa tomada de Laquis, essa cidade não passou a existir mais. Não havia mais registro sobre ele, porque o rei da Síria era mau. Mas depois desse momento, Deus entrou com uma pausa aí. Deus sumiu com eles da história. Deus interviu de uma forma tão radical, e eu estou falando para você radical, dramática. Deus interviu de forma dramática em favor do seu povo. E eu vou te explicar um pouquinho como. É fato que o inimigo chega em Jerusalém com uma mensagem muito ousada. Rabsaqué não é um nome de uma pessoa, mas sim um título de um oficial do alto escalão do exército do rei da Síria. Ele chega como nós lemos aqui. Ele começa a afrontar todos. Entenda que nessa hora a cidade de Jerusalém está cercada, está sob um cerco. Havia um confinamento ali, havia um fechamento da cidade, ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Essa era uma prática muito antiga que eles faziam naquela época para tomar as cidades. Eles fechavam a cidade e eles venciam a cidade pelo cansaço. Era comum naqueles dias cercar a cidade. Então eles não deixavam ninguém entrar, ninguém sair, até que eles começassem a passar necessidade, começasse a faltar coisas de sobrevivência, até que faltasse tudo do essencial na cidade.
logo eles se rendiam. Não havia expectativa, eram tempos difíceis para Ezequias. Ezequias tem o seu lado Eliaquim. Isaías descreve como o guardião dos tesouros reais, como se fosse hoje, ele tivesse a chave do Ministério da Fazenda, se fosse aqui hoje, nos dias de hoje, ele guardava os tesouros reais, e a Bíblia vai dizer esse Eliaquim como sendo fiel. Ezequias também tinha um profeta dentro do seu reinado chamado Isaías. Olha só o background, o pedigree, a envergadura desse homem de Deus que Ezequias tinha do lado dele. Imediatamente quando Rabsaque traz essas mensagens, essas afrontas, Deus manda Isaías ter com Ezequias e diz: olha, algumas palavras, que daqui um pouquinho nós vamos falar o que Isaías falou a Ezequias, mas antes eu quero dizer a vocês como o inimigo está dizendo agora na nossa nação. O que o inimigo tem dito agora no Brasil, em Rondonópolis, nas nossas vidas. E isso aqui vai falar muito com você, porque aquilo que ele fez lá atrás, o diabo fez lá atrás, o inimigo fez lá atrás, ele está tentando fazer aqui conosco nesses dias. Primeiro eu quero dizer para vocês que ele chega logo no verso 8, tem como colocar aí, pastor? No verso 8 ele diz assim, ó, primeiro, irmãos, olha o recado de Rabsaque para Ezequias. É como se ele estivesse falando: vocês não têm coragem de lutar. A mesma mensagem que o diabo enviou para o povo de Deus lá atrás é a mesma mensagem que o diabo tem enviado para nós. E eu dizia isso agora ali dentro da intercessão. Olhou e disse: vou lhe dizer uma coisa, faça um acordo com o meu Senhor, com o inimigo. Esse Senhor aqui não é o Senhor, Rei dos Reis, é o inimigo, é Senaqueribe, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em um número suficiente para montá-los. Olha a afronta do diabo para nós nesses dias. É como se ele dissesse assim, ó: vocês não têm coragem de lutar. Vocês não são capazes de lutar contra mim. Ó a mensagem do diabo, irmãos, a mensagem do inimigo para nós nesses dias. Agora, pois, submeta a proposta do meu Senhor, o rei da Síria, e eu darei para vocês 2.000 cavalos. Se vocês encontrar homens, vocês são frouxos. Vocês não têm coragem, vocês não podem, vocês não é capaz. É como se ele dissesse: vocês não têm brio, vocês não têm coragem, vocês não têm poder de enfrentamento. Irmãos, o que eu vi de cristão com o rabinho entre as pernas nesses dias, ouvindo as afrontas do diabo e com o rabinho no meio das pernas, gritando: canhai, 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 canhai. O diabo aqui, ó: vocês não têm brio, vocês não têm coragem, vocês não podem, fica em casa, vai para a televisão, vai. E aqui, ó, o cara chega para ele e fala assim, ó: arruma 2.000 homens para mim, se é que vocês é capaz. Vocês não são capazes. Olha a afronta, irmão. Olha a afronta, irmão. Como se ele falasse assim: olha, vocês não têm poder de enfrentamento. E eu não lembro quem falou, mas eu até escrevi aqui, né, para não esquecer. Eu não lembro quem falou, mas eu lembro que uma vez alguém disse assim: olha, o valor de uma pessoa está na causa que ela defende e o preço que ela está disposta a pagar por essa causa. O que ele está dizendo é: se você não tem coragem de sacrificar, então você não tem coragem de enfrentar. Eu vou te dar 2.000 cavalos. Se você encontrar 2.000 homens que têm coragem para montar neles, eu desafio vocês. É intimidação. Nesses dias nós temos sido intimidados pelo diabo. O diabo está vindo até nós, irmão, para nos intimidar. Você não percebeu isso, não?
O diabo está vindo nos intimidar. Irmãos, essa é a voz do diabo. Ofensa. Segundo, irmãos, fala assim primeiro, fala primeiro. Ele está falando, você não tem coragem de lutar. Segundo, qual é o segundo? Uma mentira. E aqui você tem que ter cuidado. Porque quando Rabsaque se coloca de pé e começa a falar com o povo de Ezequias, ele vai mentir. E quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Mas você vai ler um negócio aqui comigo interessante. A forma que o inimigo mente. A forma que o inimigo mente é interessante, irmão. Porque ele vai usar alguém aqui na mentira, presta atenção. Olha só, o 10, coloca o 10 aqui para mim, pastor. O versículo 10. Eu falei para você que é uma ministração longa, distante, então eu não vou correr não. Olha o 10. Olha a mentira. Além disso, imaginam que invadimos a sua terra sem a direção do Senhor? Olha o inimigo, irmão. Olha o inimigo, irmão. Foi o próprio Senhor que nos disse: ataca a terra e destrua. Agora vem cá, Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Deus fez o povo passar por Faraó, passar pelo Mar Vermelho, passar por tudo que tinha de passar, vencer as pragas, vencer tudo, sair de uma terra, entrar em outra, até entrar na terra prometida, para colocar o povo para ser destruído por Senaqueribe. Cuidado com a mentira do diabo que você ouve, rapaz. Cuidado com a mentira do diabo que você ouve. Ele se coloca de pé e fala assim: sabe quem mandou nós vir aqui destruir vocês? O seu Deus. O quê? Cuidado com a mentira do diabo nesses dias. Ele diz assim: olha, o Senhor mesmo nos enviou para destruir vocês. Agora vem cá. Deus destruir Jerusalém? Esse treino não está meio errado, não? Agora presta atenção, eu vou resumir isso aqui para você. Ele diz assim: olha, eu venho contra vocês em nome do Senhor. Irmão, dá uma risadinha aí, vai aí, pelo amor de Deus. Não, dá uma risadinha aí, irmãos. É como se ele estivesse dizendo: ó, eu estou vindo aqui contra vocês em nome do Senhor. O Senhor me mandou aqui para matar vocês. Você tem que estar atento, cara, às mentiras do diabo. Você tem que ficar atento às mentiras do diabo. Você não pode crer nas mentiras do diabo. Por quê, pastor? Você já viu aquele discurso onde as pessoas dizem, né, e elas acreditam que enfermidades podem vir até nós em nome de Deus? Está doente, mas quem colocou essa enfermidade aí foi Deus. Tá com câncer. O que foi? Rapaz, Deus colocou o câncer nela, rapaz. Por quê? Rapaz, porque ela era linguaruda, a língua dela era grande. Quer dizer, a língua dela é grande, então ela merece um câncer. Você nunca ouviu isso, não? Você nunca ouviu isso, não? Ai, que bom que você nunca ouviu isso, porque eu já ouvi essa asneira demais. Você já viu aqueles discursos que as pessoas acreditam que doença pode vir em nome de Deus? Você já ouviu aquele discurso onde as pessoas acreditam que enfermidade, as crises, o divórcio, vem tudo em nome de Deus? Ele disse assim: olha, eu venho destruir vocês, e foi Deus que me mandou. Uau! Eu vi um monte de gente falando aí, um monte de crente falando que quem tinha mandado esse coronavírus aí foi Deus. Para de ouvir o diabo, rapaz. Para de ouvir o diabo. Para de ouvir o diabo. Você está acreditando em mentira do diabo? Você está acreditando em mentira do diabo? Ele falou: eu vou destruir vocês, e quem me mandou foi Deus. É porque afinal de contas é isso que Deus tem para vocês, é destruição. Deus lutou para salvar o homem. Agora Deus mesmo vai destruir o homem com o coronavírus. Vira para o seu irmão assim, faz assim, irmão, não cabe na minha cabeça isso. Vira para ele e fala: não cabe, irmão.
Isso aí não está batendo. Faz assim, não está batendo isso aí, irmão. Agora grita bem, fala para ele: isso é mentira! Isso é mentira! Cuidado com a mentira de Rabsaque! Eu não posso acreditar num Deus que fabrica doença, irmão, me perdoa. Se você acredita, fica com esse Deus para você. Esse não é o meu Deus. Isso é mentira. Quem fabrica doença é o diabo. Mas tem gente acreditando na mentira de Rabsaque. Falou: eu venho para destruir vocês. Ele mesmo me mandou aqui. Não. Levanta a mão aí, pelo amor de Deus. Levanta as mãos, fecha seus olhos, deixa eu profetizar. Eu estou aqui nesse domingo para dizer para vocês que Deus não fabrica doença. Deus não tem doença para dar para ninguém. Deus não é dono de doença. Deus não é dono de divórcio. Deus não é dono de crise. Deus não é dono de dívida. Deus não tem dívida para te dar. Quem tem isso é o ladrão. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. A Bíblia diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. É mentira do diabo. É mentira do diabo. Chama alguém pelo nome e diz assim para ele: cuidado com as mentiras que você está acreditando. Fala para ele: Deus não veio aqui para destruir ninguém não. É, pastor, mas eu vi o pregador lá da internet, sabe, falando sobre o juízo de Deus que estava destruindo. Você quer descobrir o juízo de Deus? Olhe para a cruz e veja um homem pendurado, sangrando. Deus não é dono de divórcio. É, pastor, divorciou, né? Mas assim, é a vontade de Deus, né? Não é não. É, pastor, assim, está doente, né? Mas olha, não, se é isso que Deus tem para mim, então glória a Deus, né? Eu acho que é isso aí mesmo que Deus tem, né? Então eu recebo. O cara está lá ouvindo as mentiras de Rabsaque. O cara falando assim: ó, Deus mandou aqui para destruir vocês. E o cara tá lá: eu acho que é mesmo, sabe? Eu acho que é Deus mesmo, sabe? Olha, rapaz, isso aí é Deus mesmo que tá. Olha, mentira. É mentira. E deixa eu dizer algo para você. Deus não é o ladrão. O inimigo, ele vem com mentiras em nome de Deus. Para quê, pastor? Para confundir e dizer que Deus que mandou esse mal para você. E cuidado, porque quando a Bíblia diz que o ladrão veio, esse vir tem uma permissão nossa. Quando nós permitimos que ele entra com essa mentira, ele rouba o que Deus nos deu. As pessoas que dizem: tá bom, se é a vontade de Deus, então é isso aí mesmo, tá bom, eu aceito porque é a vontade de Deus. Se é Deus que quer, né, fazer isso comigo, então tá bom. Não, acorda. O diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Quando o diabo vir até você e falar assim: olha, você vai ficar na miséria mesmo, porque é a miséria que Deus tem para você, você bate o pé e fala: sai, Satanás. Meu Deus é um pai rico e ele não tem miséria para ninguém. Não, você está com essa doença aí, mas essa doença é permissão de Deus, porque Deus, quando você aceita a doença, quando você aceita a miséria, a destruição da família, você está começando a negociar com o inimigo. Porque Rabsaque foi lá para negociar com Ezequias, viu? Cuidado. Não tem negócio com o diabo, irmão. Não existe negócio com o diabo. Não existe negócio com o diabo. Não existe. Não é isso. A Bíblia vai dizer que as bênçãos do Senhor nos seguirão. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livra. Aqueles que creem, esses sinais seguirão os que creem. É o diabo que quer te confundir, dizendo: não acredito nas palavras do homem de Deus. Não acredite quando os pregadores dizem que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus salva. Não, essa palavra não funciona. Abre o versículo 14 aí para mim, pastor.
Você sabe o que o diabo quer nesses dias? Que você não ouça os profetas de Deus, que você não acredita na palavra de Deus. Tudo que o diabo quer, confundir. Assim diz o rei Senaqueribe: não deixes que Ezequias vos engane, ele jamais será capaz de livrá-los. É como o diabo vinha a você esses dias e dizia: não acredite nas palavras proféticas, não acredite nos homens de Deus, fica aí mesmo com a cabeça baixa, triste, cabisbaixo, esperando a morte chegar. Não acredite, nada que os homens de Deus fizer vai poder livrar vocês. Irmão, bate o pé no chão e diga: Senhor, repreenda essa palavra. Não, fala bem alto, fala assim: as suas mentiras caiu, Satanás. Não, irmão, cadê a voz da igreja? Tem gente que não falou. Bate o pé no chão e diga: as suas mentiras caiu, Satanás. O diabo quer te confundir, falando: não acredita nos profetas, não acredita nos homens de Deus, eles não vão poder libertá-los, livrá-los. É confundir, quer fazer confusão na cabeça. Mas Crônica diz: credes em Deus, estareis seguro, credes nos meus profetas e prosperareis. Não vou na igreja não, porque lá eu vou pegar coronavírus. Mas vive nas rodinhas, vive nos mercados, vive... Por que só na igreja vai pegar? O diabo está aqui, ó, pastor Elton, o diabo está aqui no povo, ó, gritando, igual um monstro, e um monte de cristão está assim, ó. Mas deixa eu falar para você, quem nos dá a resposta é Deus. Deus vai dar uma resposta esses dias. Não importa tanto que o diabo grita, Deus nos dará uma resposta. Quem crê nisso fala: eu creio. Ele diz: não escuta não, não existe paz com o diabo, irmão. Não existe paz com o diabo, não existe. Não existe paz com o diabo, não existe. Ele está trazendo confusão na mente, afronta. Olha o versículo 16. Não deem ouvidos ao homem de Deus, a Ezequias, aquele que foi enviado por Deus para cuidar de vocês. Não dê ouvido a eles. Essas são as condições que o rei da Síria oferece. Olha, irmão, como se o diabo pudesse, como se o inimigo pudesse. Vira-se e fala: mas que ousadia. Não pode, cara. O diabo ainda quer ditar como o povo de Deus vai andar, pastor Robson. Essas são as condições que o rei da Síria falou: façam paz comigo. Irmão, não tem paz com o inimigo não, irmão. Com o capiroto, irmão, é o pé na cara. Não tem paz com o diabo, irmãos. Não tem. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam, então cada um de vocês continuará a comer da sua própria videira e da sua própria figueira e beber água do seu próprio poço. Vem cá, presta atenção, você não está entendendo o que esse cara está falando? Ele está falando assim, ó, da sua própria vida. É de quem isso aqui? Fala assim: é meu. Não, grita mais alto, fala: é meu. Da sua própria vida, é meu. Então, porque se é meu, por que o diabo que dita o que eu vou fazer? Se a finança é minha, por que o diabo tem que me dar permissão? Se o poço é meu, a água é minha, por que eu tenho que fazer paz com o diabo? Não existe paz com o diabo. Satanás não dita nada na sua vida. Se é seu, se Deus te deu, pastor, mas a minha finança está prejudicada, é sua, Deus vai cuidar, Deus vai guardar. Não deixe que o medo, não deixe que a voz do diabo te amedronte. Diabo querendo agora ditar como que eu vou. Não coloca a mão na cintura e fala assim: eu não estou entendendo, eu não estou acreditando nisso. E você estava desse jeito, acreditando tudo que o diabo estava falando, querendo negociar. Olha, querendo negócio. Não existe paz com o diabo não, meu amigo. Crê nos profetas.
Ezequias ele rasga as vestes no templo. Isaías entra e diz, presta atenção, o que eu disse aqui? Creia nos profetas, creia nos profetas, creia na palavra profética. Essa casa aqui está cheia de profeta, essa casa aqui está cheia de profeta. O que vai fazer a diferença no tempo de crise são os profetas. Eu não tenho medo de falar isso não. O que vai fazer a diferença nos tempos de crise são os profetas. Não é não, pastor? Não é não, pastor? Na hora que o bicho pegou, sabe quem foi lá? Isaías. Quando Ezequias estava desesperado, sem saber o que fazer, eles vão destruir, eles vão entrar, eles vão rasgar, vai acabar com tudo. É um genocídio, vai ter morte em massa. O profeta Isaías entra na parada. Deus está falando com você, profeta, se levante. Profeta, se levante. Quando um profeta subir aqui nesse altar para ministrar, seu coração tem que queimar aí e receber todas as palavras que esse profeta dizer. Todas as palavras que esse profeta falar, você tem que agarrar nela. Porque o que faz diferença nesses dias é não aquilo que a mídia está dizendo, porque a mídia é podre, mas aquilo que os profetas estão falando. A palavra vai dizer que sem a palavra profética o povo se corrompe. Por faltar a palavra profética, por faltar a profecia, o povo se corrompe. Então eu não quero saber o que a mídia está dizendo, eu quero saber o que os profetas estão dizendo. Eu quero saber o que os profetas de Deus estão falando. Crendo nos profetas, Ezequias entrou, irmão, no templo e diz: nenhuma flecha entrará nessa cidade, e nenhuma pedra entrará aqui. Interessante que eu fui fazer uma pesquisa também sobre essas pedras. Eu fiquei curioso para saber sobre isso que Isaías estava falando. Eu queria ler com você o capítulo 37 todinho, mas eu não vou ler. Eu vou deixar como dever, como tarefa para você. Você vai chegar na sua casa e você vai ler o capítulo inteirinho, o capítulo 37 de Isaías. Tá? Nós lemos o 36, você vai ler o 37. E eu fui pesquisar sobre essas pedras. Quando ele diz nenhuma flecha entrará e nenhuma pedra entrará aqui. Eu vi alguns artefatos, né? Estava exposto. E esse povo, irmãos, eu vi o quanto eles eram maus. Eles eram eugenitas, eles destruíam cidades inteiras, todos os povos onde eles chegavam, eles devastavam tudo. Se eles invadissem Jerusalém, muito possível que nenhuma memória hoje nós teríamos de Jerusalém. As pedras que eles usavam, as flechas que eles usavam eram coisas horríveis. Esse homem era terrível, esse Senaqueribe. Ele destruiu Samaria. Ele destruiu cidades inteiras com o exército dele. Eu diria, para quem gosta aí dos Vingadores, eu diria que ele era o Thanos. Um genocida. Um homem mau. Verdade, irmão. Existem cidades que foi arrancadas do mapa, porque eles mataram todo mundo e não deixou sobrar ninguém. Provavelmente se eles tivessem invadido Jerusalém nesse tempo, nenhuma memória nós teríamos dele. O diabo chama Ezequias para negociar. O diabo está chamando, o inimigo está chamando você para negociar. Eu já vou terminar. Talvez eu continue no outro domingo, presta atenção. O diabo para na porta de Ezequias e chama Ezequias para negociar. O diabo está tentando negociar com a igreja nesses dias. O inimigo está tentando negociar com a igreja nesses dias. E quando você aceita menos do que você merece, você recebe menos do que você aceitou. Preste atenção nisso. Quando você aceita menos do que você merece, você recebe menos do que você aceitou. Ele diz: não escuteis a Ezequias, porque assim diz o grande rei, faz paz comigo. E vocês vão beber da água de vocês, comer da figueira de vocês. Não existe paz com o diabo, irmão. Incrível, porque Ezequias
já pagava o tributo a Senaqueribe. Presta atenção. Por que, pastor, que não dá para negociar com o inimigo? Olha dentro do meu olho bonito aqui agora. Pastor, por que não dá para negociar com o inimigo? Incrível é que Ezequias já pagava, Rogério, o tributo a eles. E ainda assim, eles queriam mais. Mais. Porque o inimigo nunca está satisfeito. Se ele destruiu a sua finança, agora ele quer destruir seu casamento. Se ele destruiu seu casamento, agora ele quer destruir seus filhos. Ele quer levar seus filhos para droga. Se ele destruiu seus filhos, agora ele quer matar você. É por isso que não dá para negociar com o diabo. Ezequiel já pagava o tributo, mas eles queriam mais. Senaqueribe queria mais. Mas ainda assim, o inimigo queria mais, porque não dá para negociar com o diabo. Ele está sempre insatisfeito. Ele não quer menos do que tudo. Ele quer a casa, ele quer os filhos, ele quer levar para as drogas, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. A proposta do diabo é: eu vou te dar a vida relativamente tranquila. Vai ter comida, vai ter bebida, mas vai ter que comer na minha mão. Bate o pé e fala: sai de mim, Satanás. O inimigo está dizendo para nós nesses dias: eu quero negociar. Olha aqui, presta atenção. O inimigo está dizendo para nós nesses dias: eu quero negociar com vocês, eu quero negociar com o Brasil. Eu quero negociar. Ele sempre tenta fazer você escolher uma coisa ou outra. Vocês vão ter isso, mas não vai ter aquilo. Hoje existe um discurso, né? Ou economia ou saúde. É ou não é? É ou não é? O diabo quer, ele quer hoje, ele está querendo negociar ou a economia ou a saúde. Ou morremos ou quebramos. Vocês escolhem o que vocês querem. Ou fica dentro de casa e quebra a finança, ou vão para a rua e morre todo mundo. É ou não é? Eu estou falando besteira aqui, irmãos? Eu estou aqui contando historinha ladainha? Está na Bíblia aqui, nós estamos lendo aqui na Bíblia. O diabo negociando com Ezequias. Faz paz comigo. Aceita a minha proposta. E aí vocês vão poder beber da água de vocês. Espera aí, como assim? A água é minha. Aí vocês vão poder comer da comida de vocês. Espera aí, a comida é minha. Como que eu tenho que ter permissão do diabo, pastor Elton, para comer o que é meu? Você não está entendendo isso não, irmãos? Mas o diabo está querendo negociar. Ele está dizendo: olha, ou vocês escolhem ou a economia ou a saúde. Levanta a mão aí, nós vamos profetizar junto em nome de Jesus. Irmãos, eu não aceito isso. Eu quero a saúde e eu quero a economia. Eu não aceito menos que o meu pai pagou na cruz por nós. Nós queremos as duas coisas, não queremos uma coisa só. Nós queremos vidas e nós queremos as nossas economias. Não aceitamos um país quebrado e não aceitamos um país doente, em nome de Jesus. O diabo não tem que fazer proposta para nós. Nós não aceitamos menos que isso. Levanta sua mão para o céu e repita comigo, fala: eu não aceito menos que isso. Fala assim: nós queremos a saúde e nós queremos a economia. Fala assim: nós queremos um povo sarado e nós queremos um país próspero. Por quê, pastor? Porque foi isso que Jesus conquistou na cruz por nós, e o diabo não pode colocar o dedo dele. Aleluia! Aleluia! Terceiro, para finalizar, por último, o diabo diz: seu Deus é fraco. Aí ele já não vai mais afrontar agora, irmãos. Não é mais Ezequias não, agora ele parte para Deus. Ele vai tentar intimidar Deus agora. Ele diz: o seu Deus é fraco. O Deus de vocês é igual a qualquer outro Deus. O Deus de vocês é como qualquer um. Quer ver? Abre lá 18. Versículo 18. Não bastasse afrontar o rei, não bastasse afrontar o exército, não bastasse vir com mentira em nome de Deus. Agora ele vai fazer o quê? Agora ele vai afrontar Deus.
Agora você tem que dar uma risadinha aí, vai. Fala assim, coitadinho. Fala assim, já era, isso aí já era. Olha o 18. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram o seu povo do rei da Síria? Ele está lembrando das desgraças, do genocídio que eles fizeram lá atrás. O Deus deles não livrou eles. Por que o Deus de vocês vai livrar vocês? O próximo, 19. O que aconteceu com os deuses de Ramate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sefarvaim? Acaso algum desses deuses livrou Samaria do meu poder? O cara está colocando o poderio dele, Wesley, acima de Deus. Irmãos, tem uma grande mídia no nosso país fazendo isso hoje. Eu não preciso nem falar o nome, né? Afronta a Deus, afronta a família, afronta as crianças, afronta. Mas eu tenho dó, irmão. Eu tenho dó. Por quê, pastor? Porque eu nunca vi ninguém tentar se colocar acima de Deus, irmão, e não ir para a lona. Eu não conheço um que afrontou Deus e não foi para a lona. Ele está dizendo, eu quero ver, porque cadê Ramate? Cadê o Deus de Ramate? Cadê o Deus de Arpade? Cadê? A semana o Wesley me mandou uma mensagem que me fez refletir muito, cara, sobre o gigante da nossa nação. O gigante da nossa nação tentando. Irmãos, eu vejo, me disse essa palavra agora, Wesley, eu vejo essa grande mídia sendo rapdaqué, afrontando, trazendo mentira, dizendo vai morrer, morreu tanto, vai morrer mais tanto. Se renda porque vai morrer, se renda porque vai morrer. Eu sou poderoso, eu destruí isso, cadê os deuses, cadê? Irmãos, eu tenho dó. Ele está se colocando maior que Deus, ele está diminuindo a grandeza de Deus. Ele diz no 20, quem são entre todos os deuses dessa terra que livrará das minhas mãos? Como, pois, o Senhor livrará Jerusalém das minhas mãos? Coloca o 20 aqui, pastor. Irmão, olha essa afronta, cara. O que os fazes pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém das minhas mãos? Que isso. É quando você hoje olha para um lado, olha para o outro, olha para o lado, olha para o outro e não vê saída. Você fala assim, gente, e agora? E agora? Ele começa a diminuir Deus. Ele está falando, nós vamos atropelar vocês como nós atropelamos outras nações. O diabo está dizendo para nós nesses dias, eu vou destruir vocês como eu já destruí outras nações. Faz assim, irmão, ai. Fala, ai. Fala assim, diabo. Pode falar, diabo. Parece que você não conhece o nosso Deus. Ezequias, ele pega a carta do inimigo e ele vai diante de Deus e ele chora. E ele diz, Deus, responda isso. Quando os homens de Ezequias vão até Ezequias, entrega as palavras de Rabsaqué, ele pega essas palavras, ele entra no templo, ele se ajoelha, ele rasga suas vestes, ele entrega para Deus e fala, Deus, responde. Ele não mexeu, não foi comigo não. Ele mexeu, foi com o Senhor. Ele não afrontou, não foi só eu não. Ele afrontou o Senhor também.
Vai dar ruim ou não vai, irmão? Vai dar ruim ou não vai? Se você puder, abre, pastor, para mim, 37, eu já vou terminar. Isaías capítulo 37. Ezequias, ele pega a carta, ele leva diante de Deus, e o Senhor responde dramaticamente, o Senhor responde radicalmente. Irmãos, eu estou crendo na resposta de Deus para esses dias. Eu vou falar de novo, eu estou crendo na resposta de Deus para esses dias. Não importa o tanto que o inimigo afrontou a sua finança, não importa o tanto que o inimigo afrontou a nossa igreja, não importa o tanto que o inimigo gritou, bramou, 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 Deus vai nos dar uma resposta. Sim ou não? Olha só, 37:14. Nós vamos ler o 14, depois nós vamos passar por 33. E Ezequias recebeu as cartas nas mãos dos mensageiros, e tendo lido, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Ele pegou a carta, com todas aquelas palavras do inimigo, ele entra dentro da casa, e ele faz o quê? Esse problema não é meu. Esse problema é seu. Eu não sei se você entendeu. Eu não sei se você entendeu. Cara, quem me conhece, quem anda comigo, sabe que eu não tenho misticismo algum com nada. Não sou místico. Não tenho paranoia profética, aquelas paranoia de pega água, joga o óleo, põe um fogo, acende a... Não tenho. Mas eu sou muito temente, e eu sou muito sensível ao Espírito Santo. Quando o Senhor me deu essa palavra, 2 semanas eu estou estudando ela, e pesquisando, e remoendo, e escrevendo. O Senhor me deu uma direção, cara. E se você quiser crer nessa direção, você creia. Se você não quiser crer, você não é obrigado, não precisa crer. Só não atrapalhe quem crê. Quando Ezequias pega toda aquela carta de afronta, quando Ezequias pega toda aquela carta, todos aqueles medos, todo aqueles pavor, todo aquele temor, todos aqueles gritos, pastora Zeni, ele não responde nenhum daqueles gritos, nenhum daquelas afrontas. Ele pega a carta e ele leva diante de Deus. E o Espírito Santo falou no meu coração: você vai pedir para a igreja escrever uma carta. Cara, quem anda comigo sabe que eu não tenho nenhum misticismo, eu não tenho nenhuma loucura, paranoia. Mas eu quero fazer esse ato profético com você. Eu quero fazer esse ato profético com você. Você vai pegar, você vai escrever uma carta. Você vai colocar todos os seus medos, tudo que o diabo tem gritado na sua finança, na sua casa, tudo que o diabo tem as propostas, tudo que o diabo tem falado, todas as mentiras que ele tem pregado. Você vai escrever tudo. E nós vamos levar essa carta diante de Deus. Quem tem fé aqui para isso? Nossa! Fala a verdade, quem tem fé aqui para isso? Uau! Eu acho que nós vamos fazer, pastor, algo diferente com quem está na internet. Você vai escrever uma carta. Aqui? Eu falo aqui? Vou falar aqui. Você que está aí na sua casa, você vai escrever uma carta com todas as afrontas, com todos os seus medos. Tudo aquilo que o diabo tem falado, aquilo que o diabo tem intimidado. E você vai enviar no nosso e-mail, tá? O pastor Diego vai colocar agora o e-mail da igreja aí embaixo. Você vai enviar essas cartas no nosso e-mail, porque também nós vamos orar. Irmãos, eu não tenho misticismo, eu estou apenas obedecendo o Espírito Santo. Eu só quero ser obediente àquilo que Deus está falando. Amém? Quem crê nisso? Quem crê nisso?
pastor, e eu vou colocar uma oferta dentro desse envelope? Sai para lá, rapaz. Você vai pôr nada lá dentro de dinheiro. A única coisa que você vai colocar é as mentiras que o diabo está falando. Ó, você vai fechar, você vai quebrar. Tá vendo? Ó, vai acabar tudo. Tá vendo? Olha aí agora a casa vai passar fome. Olha aí, ó, tá... todas as mentiras. Você vai escrever os seus temores, os seus medos, até medo de contrair o vírus. Você vai colocar lá. E eu vou reunir com os pastores. E nós teremos um dia aqui na igreja, de madrugada. E nós vamos levar essas cartas diante de Deus. Irmãos, com muito temor, irmãos, nós vamos fazer isso. Com muito temor nós vamos fazer isso. E eu vou dizer a você, o Espírito Santo já falava no meu coração, vai ter testemunhos lindos. Vai ter testemunhos lindos que serão contados. Por quê, pastor? Porque isso é coisa da sua cabeça? Não, isso não é coisa da minha cabeça, isso é coisa da Bíblia. Isso é coisa da palavra de Deus. Rapidamente, pastor, 37, 33, para a gente finalizar. Vamos ver como é que terminou isso aqui. Ezequias pega a carta, leva diante do Senhor. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Agora o Senhor, o rei dos reis, o Deus dos deuses, vai pronunciar sobre o assunto. Ah, irmão, Deus entrou no negócio agora. Vira para você e fala assim, agora o cabeludinho entrou. Fala para ele. Agora o barbudinho de Nazaré entrou, meu irmão. Agora a coisa vai ficar sério. Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, acerca de Senaqueribe. Ele não entrará nessa cidade. Alguém pode dar um glória? Olha a resposta de Deus, olha a resposta de Deus. Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira, ou seja, pedra. Próximo. Pelo caminho por onde ele vier, por esse caminho ele voltará. Mas essa cidade não entrará, diz o Senhor. Mas eu quero profetizar sobre a sua casa, levante as suas mãos. O Senhor está dizendo assim para você: o inimigo não tem poder contra a sua família. Não importa o tanto que ele grita, não importa o tanto que ele ruja. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá diz: por essa, mas nessa cidade ele não poderá entrar, diz o Senhor. O próximo. Porque eu ampararei essa cidade. Tem a cidade dele aqui? Quem é a cidade de Deus aqui? Quem é a cidade de Deus aqui? Para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. O próximo. Então, volta ali atrás, pastor, só um. Espera aí. Porque eu ampararei essa cidade para livrar por amor de mim, por amor do meu servo. Ah, então aquele desgraçado era com mentira que Deus mandou ele lá para destruir a cidade? O que você tem acreditado nesses dias? Na mentira do diabo? Que é a vontade de Deus mesmo? É a vontade de Deus, pastor. Todo mundo está sofrendo porque é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que os filhos dele sofram. Não é. Não é. Olha o próximo. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos sírios, 185.000 homens. E quando eles levantaram pela manhã cedo pela manhã, eis que tudo eram corpos mortos. O cara queria afrontar Deus, mas não aguentou um anjinho, irmão. O cara disse que ia destruir Jerusalém, porque Deus não podia livrar o povo. Um anjo destruiu 185.000 homens. Deus está enviando os dele
ao seu favor. Deus está enviando os dele ao seu favor. Ele vai te livrar, ele vai me livrar, ele vai livrar essa igreja, ele vai livrar a sua casa, ele vai livrar a sua finança, ele vai livrar a sua empresa. Deus continua sendo Deus. Eu quero ouvir pelo menos 3 minutos de glória a Deus bem alto aqui nesse lugar. Se move aí, crente, se move aí, crente. Se você acredita que Deus é por você, se mova aí. Resumindo, o diabo é igual um cachorro, só sabe latir. O inimigo só sabe latir. É por isso que você não tem que ouvir o diabo. É por isso que você não tem que ouvir o inimigo. Uma semana atrás alguém veio a mim e disse assim: pastor, eu não estou suportando mais, eu vou colocar uma corda no meu pescoço. É muita pressão, eu não dou conta. Ele estava ouvindo as mentiras do diabo, que era a vontade de Deus, que Deus estava o castigando, que Deus estava fazendo isso, Deus estava fazendo aquilo. Hoje você viu, hoje você entendeu que na verdade o que Deus quer fazer é ferir os seus inimigos. E eu declaro que Deus ferirá todos os nossos inimigos. Levanta as mãos bem alto. Eu declaro que Deus ferirá todos os nossos inimigos. Os inimigos da nossa finança, Deus vai ferir. Os inimigos da nossa saúde, Deus vai ferir. Os inimigos da nossa casa, Deus vai ferir. Os inimigos do nosso casamento, Deus vai ferir. Deus é por nós. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, aleluia, aleluia. O diabo é fake news, irmão. Só sabe fazer barulho. Mas quem é vencedor é o nosso Deus. Eu quero chamar o pessoal aqui à frente, vamos orar. Eu quero que você, mediante essa palavra, nós vamos orar para nós ir para nossas casas. Mas você vai orar agora pela sua semana. Você vai orar agora pela sua semana. Fique sobre os seus pés. Você vai fazer uma oração poderosa. Poderosa, poderosa, poderosa. Nós vamos orar ao Senhor e você vai orar pela sua semana agora. Deixa eu te perguntar, como que está as mentiras do diabo aí na sua cabeça? Você está cheio de medo, cheio de tremor, cheio de temor? Outra coisa, deixa eu dizer algo a você. No meio da semana você vai escrever essa carta. Você vai escrever essa carta. Você vai escrever essa carta. E você vai trazer essa carta domingo aqui. Eu vou te dar a oportunidade para você pregar essa palavra. Para quem, pastor? Para uma pessoa que você quer muito. Você vai pegar, copiar o link dessa palavra no Facebook e no YouTube. Você vai mandar para essa pessoa e você vai dizer: olha o que o pastor está falando, escreve a carta aí. Escreve a carta aí e vamos domingo. Domingo eu quero você com essa carta lá na igreja. Irmãos, Deus vai fazer algo extraordinário.